para reunir esses dois gigantes aqui do nosso esporte, nós estamos aqui no Centro Olímpico de Treinamento em São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Nós estamos no meio de uma quadra de basquete aqui, mas você pode observar que lá atrás tem quadra de vôlei, lá no fundo tem uma quadra de handball. Enfim, praticamente todas as modalidades são disputadas aqui, aperfeiçoando jovens atletas para o futuro. Guilherme, que acaba de ser escolhido o melhor jogador da nossa competição nacional, que é o NBB, o Novo Basquete Brasil, e o Átila, que está liderando a Stock Car, a nossa principal categoria aí do automobilismo. Como é que tem sido esse começo de ano, né? Como é que vocês estão respirando aí? Porque o seu já é um fim de temporada, porque o campeonato começou no passado, mas o começo desse ano é espetacular, você jogando muito, conquistando a liga mais uma vez e ganhando como melhor jogador. E aí, Guilherme? Não, lógico que é muita satisfação, muito feliz por estar passando por esse momento de sucesso na carreira. Isso é importante também, continua a dar a motivação justa aí para continuar trabalhando duro. E claro que eu estou muito feliz, né? O bicampeonato, a eleição de melhor jogador das finais aí foi importante também. E espero, agora posso dar até a notícia de ter certeza que mais 2 anos vou continuar em Brasília, o contrato renovado. O pessoal de Brasília lá já está soltando foguete. Então já, lógico que é uma tranquilidade também, continuar num time que tem grandes objetivos de conquistar todos os títulos, todos os objetivos do ano que vem, que a gente joga 3 torneios, são Liga Sul-Americana, Liga dos Américas e o NBB, né, que são objetivos importantes da temporada. Espero continuar vencendo. O Átila, o seu ano passado já tinha sido bom, você fez a parte regular do campeonato, vamos dizer, né, antes do mata-mata final ali, um belo campeonato, e esse ano começou melhor ainda, né, você ganhando corridas, você liderando o campeonato, enfim, como é que está sendo aí essa primeira parte aí do seu ano? Esse ano tem sido um ano muito legal para nós, né? A Stock Car é muito competitivo. Você pega nos últimos 2, 3 anos, o piloto que foi campeão, o piloto que mais venceu corridas no ano, ganhou 2 corridas de 12. Então é fundamental você estar sempre chegando bem, subindo no pódio. Quando é possível você ganhar uma corrida, mas isso é muito importante, a regularidade. E em 4 corridas esse ano eu já ganhei 2, né? Ganhei 2 seguidas. Então assim, a gente está tendo novamente um início de campeonato muito bom. O ano passado eu liderei metade do campeonato, na fase final de 4 corridas eu quebrei 3. Então esse ano a gente está mais cauteloso, vamos ver se a gente aprendeu com a lição, né? Tá certo. Agora, como eu disse, brinquei até na abertura aqui, são 2 gigantes até no tamanho, né? Porque o Guilherme é jogador de basquete, tem 2,05 m, 4. Mas o Átila tem 1,90 m. Então, eu tô até feliz que você fez até tratamento para não crescer mais. Fiz, eu parei, ia para uns 2 metros, mas eu tô feliz agora, porque nesse tocado eu sou mais alto agora, tem um cara bem mais alto do que eu agora. Tô feliz agora. Você podia até ter sido um jogador de basquete se quisesse. A minha linha de crescimento, quando você faz lá de pequeno, minha família toda é muito alta, né, pela parte do meu pai. E eu ia para uns 2,2 metros, 2,3 metros. Aí eu fiz um tratamento para parar de crescer, parei com 1,90 m. Ou seja, ainda sou alto para piloto, mas fiquei baixo para jogador de basquete. Agora você fez isso para ser piloto? Porque piloto não pode ser muito grande. Para ser piloto. Na verdade, você pega o Felipe Massa, todos esses pilotos de Fórmula 1, baixinho, né? Parece jockey, a gente brinca, né? Geralmente é muito baixinho. E mesmo assim eu fiquei muito alto, porque automobilismo você mexe muito com o centro de gravidade. Claro. Então, quanto mais alto, mais difícil peso também, não é? O peso também do piloto. Porque quando você fala, eu sou alto, né? Então eu tenho mais peso em cima do que um piloto baixo. Então, para você acertar carro, é como se você estivesse na rua, num ônibus e num carro. O ônibus, ele, como tem peso mais alto, ele tende a rolar um pouco mais. É a mesma coisa que acontece, óbvio que em outras proporções, mas com um piloto mais alto. Então fica mais difícil acertar o carro, às vezes tem um desgaste a mais de pneu, é mais complicado. Agora, curiosamente, você tendo essa possibilidade, né? A sua curva de crescimento indicava que você seria um cara muito alto. Você nunca pensou em basquete, em vôlei? Nunca foi a sua praia, esses esportes com bola, não? Na verdade, eu estava tentando uma cesta, acho que eles gravaram aí, de uns 50 arremessos eu acertei 2, acho que é melhor continuar do automobilismo. Ô Guilherme, e o seu interesse pelo automobilismo, como é que funciona, como é que ele é? Eu gosto de acompanhar, lógico, muito Fórmula 1, muito assim, né? Dos domingos, de manhã, ver. Quando eu estava fora do país eu acompanhava mais. Ainda mais eu estava na Itália, o pessoal lá é doido por isso, completamente vidrado, e Ferrari com Felipe Massa. Mais na Fórmula 1, né? Stock ainda não acompanho muito, não. E outra coisa que os dois têm em comum é a proximidade no interior de São Paulo, né? Porque um é de Sorocaba, o Átila, e o Guilherme é de Piracicaba. São cidades o quê? 100 quilômetros, é isso, né? Uma da outra? 100 quilômetros, mais ou menos. Certinho. Agora, Átila, e como é que o menino do interior aqui de São Paulo, de Sorocaba,
foi conviver com os grandes nomes do automobilismo, porque você já esteve na Europa, já esteve correndo fora do Brasil, com nomes que estão aí hoje na Fórmula 1 brilhando, né? O Vettel, o Hamilton, foram pessoas com as quais você conviveu no boxe. Principalmente o Vettel e o Hamilton foram os pilotos que eu mais convivi, né? Andei com o Sutil, com o Buemi, com o Pérez, andei com uma boa parte da nova geração da Fórmula 1. Eu fiz kart até os 14 anos aqui no Brasil, e aí com 14 anos exato eu fui correr de kart na Europa, fui em terceiro lugar no Campeonato Europeu de Kart, que era 120 pilotos, é o melhor resultado de um brasileiro até hoje, é um campeonato muito difícil. E aí o Keck Rosberg, que é um ex-campeão mundial de Fórmula 1, pai do Nico, que corre hoje na Fórmula 1, me convidou para andar na equipe dele de Fórmula BMW, uma categoria na qual novos talentos, novos pilotos com 15, 16 anos entram. E aí eu entrei nessa categoria, no primeiro ano fui sétimo e fui o segundo melhor estreante, perdendo para o Vettel. E aí no outro ano disputei novamente esse campeonato, aí já com patrocínio da própria BMW, da montadora. E de 20 corridas eu subi 15 no pódio, mas o Vettel subiu as 20 e foi campeão. Então, assim, foi um ano muito disputado, onde eu e ele o tempo todo largava na frente, e eu era um pouco mais pesado que ele, passava do peso no carro. Então eu tentava sempre passar ele na largada. E as corridas que eu ganhei foi justamente quando eu passei ele no começo. Na frente. E aí Agora, e ele já era nessa época, depois até no último bloco a gente vai falar mais da Fórmula 1 atual, vamos falar da última corrida e tal, porque o homem está ganhando quase tudo, né? Mas ele já era esse fenômeno que todo mundo aponta hoje? O Vettel, tanto o Vettel quanto o Hamilton, tá? São pilotos que são apoiados, o Hamilton pela McLaren e o Vettel pela própria Red Bull, desde os 8 anos de idade. São grandes pilotos que foram descobertos muito cedo. E isso faz toda a diferença, né, Guilherme? Ou seja, você tem uma boa estrutura de base, né, de formação mesmo, e ter esse apoio, porque hoje em dia o esporte de alto rendimento é um negócio muito caro, seja o basquete, seja o automobilismo, o vôlei, o basquete, qualquer esporte hoje é sempre muito caro. Se não tivesse suporte, é difícil brilhar. Né? Eu acredito que tudo comece aí, né, na formação do jogador, né, no caso, na formação do piloto aí, como ele está explicando. Se você dá uma base boa para o garoto, em treinamentos, explicando para ele todo o trabalho que ele tem que fazer e que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas também, eu acho que aí você já começa a colocar na cabeça do atleta o que ele tem que fazer para ele se tornar um profissional. E como é que o menino de Piracicaba, e Piracicaba para quem não é aqui de São Paulo, mas a gente sabe, né? No Brasil é um dos grandes centros do basquete, né? Piracicaba, não só no masculino mais antigamente, o feminino mais recentemente, vamos dizer, sempre teve grandes times, sempre formou grandes jogadores. E aí esse menino de Piracicaba, de repente, se torna um astro internacional, vai jogar fora do Brasil. Como é que é o sentimento de quem chega lá e joga entre os melhores? É um grande orgulho. Isso, lógico, serviu muito de estímulo. Meu pai jogou um pouco de basquete também, mas o fato de ter um time, mesmo que da categoria feminina, tudo, na cidade ali, serviu muito de estímulo. Na época tinham equipes masculinas na região, né? Rio Claro, Limeira, e em Piracicaba era o feminino. Então, cresci vendo basquete e eu acho que serviu de estímulo para eu me tornar um jogador profissional de basquete. E é claro que é com muito orgulho que eu falo que eu sou de Piracicaba, porque Piracicaba sempre foi um grande celeiro de grandes jogadores, tanto no masculino quanto no feminino. E eu espero que um dia possa voltar a ter uma equipe competitiva para disputar títulos, como a cidade merece realmente. Aliás, o interior de São Paulo, né, muito rico nesse sentido, né? A gente não pode esquecer de Franca, Ribeirão, que recentemente teve um timaço de basquete, Limeira, Rio Claro, como você citou, enfim, várias cidades do interior se dedicam ao basquete. Bauru, sem dúvida. Exato, então eu acho que é importante. E para as cidades do interior, é uma coisa muito importante ter equipes de alto rendimento mesmo, porque a cidade compra a ideia da equipe, e você vê ginásios lotados, o pessoal falando da equipe na cidade, isso é extremamente importante. Ô Átila, e para sair do interior e chegar a piloto internacional, é um caminho muito árduo, quer dizer, foi muito difícil você chegar lá? Você tem que ir abrindo as portas, né? Então é um trabalho, a gente chama de um trabalho de formiguinha, né? Você tem que dar a cara para bater. Eu fui morar sozinho na Europa com 15 anos de idade. Então larguei a escola, larguei tudo e fui me dedicar a isso, né? Tentar, então não sabia nem falar inglês direito. Fui morar na Alemanha, numa equipe que pouca gente falava inglês. Então assim, você tem que se virar, correr atrás somente. Como ele falou, você tem que abrir mão de diversas coisas para poder alcançar o objetivo, né? Mas eu acho que isso vale muito a pena, porque independente
disso, o esporte me trouxe um aprendizado para a vida, independente se eu parasse hoje de ser piloto, é um aprendizado muito legal, né? Te afasta das drogas e tudo mais. Então, realmente é um trabalho difícil você vir lá do interior e aos poucos ganhando seu espaço, mas vale a pena. Eu fico imaginando como é que deve ser. Você não foi tão jovem assim para fora, né? Eu saí da casa dos meus pais com 14 anos. Mas Piracicaba para São Paulo, né? Então, mas de qualquer forma, tá longe do seu habitat ali, vamos dizer assim. Quer dizer, eu imagino que para formação pessoal até, né? Você com 15 anos no meio do monte de alemão lá, o cara pouco falando inglês, ou você morando fora da sua casa, morando em São Paulo, que é uma selva de pedra, para quem vem lá de Piracicaba e tal. Imagino que para a formação pessoal de vocês tenha sido fundamental esse aprendizado inicial. Lição de vida, né? Lição de vida porque ali, ele ainda mais porque ele foi para fora do país. E depois eu com 19 anos também fui para fora do país. Mas você tem ali, você não tem mais pai, mãe, irmão que vai te tem que resolver, né? Você tem que resolver os problemas sozinho e te vira porque senão a coisa fica feia. Então, isso é bom porque faz com que você cresça muito num espaço de tempo muito curto. Tem que aprender a cozinhar, lavar roupa, muito cedo. Não, e até essa coisa da disciplina. Você falou das lições do esporte, né? E certamente uma delas é você ter disciplina, você ter concentração naquilo que está fazendo, né? E ainda mais começando sozinho com essa idade, acho que deve ser muito mais ainda. E hoje é difícil, acho que em todos os esportes, as coisas estão muito profissionais, né? Então, se você for fazer meio de qualquer jeito, você não vai ter resultado nunca, né? Todo mundo na sua área anda treinando muito. Então, hoje em dia, para quem quer ser esportista, tem que se dedicar 100%. E lá fora você não tinha empregado, né? Porque lá fora não tem nem para quem já é profissional, quanto mais para quem chega na garota. Eu entrava lá no computador para falar, tinha o fuso horário de 5 horas a mais, né? Aí eu ficava até de madrugada para falar com o pessoal na internet. E aí ia dormir tarde, eu morava dentro da oficina, na verdade. E aí os mecânicos, para me sacanear, eles chegavam lá 8 da manhã, ligavam o carro e ficavam acelerando até eu acordar, sair do quarto. Então é um aprendizado legal, é um negócio Porque gostoso. certamente fortalece quando você começa a chegar nos pontos mais altos. Isso ajuda bastante. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui, já a gente vai voltar e aí nós vamos detalhar mais essa história de vocês, essa carreira, como é que tudo começa, onde é que vem o interesse e tal, para que a gente possa contar um pouquinho dessa trajetória, até chegar nos dias atuais, onde os dois estão brilhando aí, o Átila liderando aqui a Stock Car no Brasil e o Guilherme que acaba de ser bicampeão da Liga, já anunciou aqui que renovou com o Brasília, portanto mais 2 anos, mais 2 temporadas e se preparando para um momento importante da carreira dele, que é o pré-olímpico, né? O basquetebol do Brasil tentando voltar aos Jogos Olímpicos e isso acontece agora no meio do ano. Nós voltamos já. Foi bem nessa época, acho que 13 para 14 anos, foi a época que eu estava indo para a Europa que realmente as coisas ficaram claras.